E aí, pessoal? Hoje é geometria analítica que a gente vai falar. Bom, geometria plana, geometria espacial, geralmente a gente vê a geometria analítica depois de já ter passado por todas essas outras geometrias. Então, presume-se que você já passou por função, aí já sabe o que é um plano cartesiano, eixo y, eixo x, eixo das ordenadas e abscissas. Lembra desses nomezinhos? Abscissa. Como é que a gente escreve para você nunca mais esquecer? Tem gente que confunde eixo das ordenadas com eixo das abscissas. Qual é o eixo x? Qual é o eixo y? Para você nunca mais esquecer, vou te dar um macete. Vem cá. Olha como é que a gente escreve o eixo do x. Abscissa. Tá rindo? Abscissa. Escreve com... Mas está escrito errado, professor. Eu sei que está escrito errado. Mas é só para você não esquecer, certo? Abscissas é o eixo horizontal, é o eixo x. E o outro, que é ordenada, é o eixo vertical, é o eixo y. Tudo bem? Então vamos lá. Geometria analítica cai no Enem, pelo amor de Deus. Para com isso de, isso cai no Enem, isso não cai no Enem. Cai no Enem, tá bom? O que aborda a geometria analítica? Ponto, reta e circunferência. Para você que vai fazer o Enem. Para você que vai fazer outras, AFA, colégio, escola naval, e aí você tem mais as outras cônicas, que são, além da circunferência, você tem elipse, parábola e hipérbole, correto? Hoje a gente vai falar só nesses três aqui. De boa? Vamos começar com ponto. O que é um ponto? É uma localização com coordenadas específicas dentro de um plano cartesiano de referência. Que difícil. É só você pegar um pontinho e identificar esse pontinho com relação à sua coordenada horizontal e à sua coordenada vertical. Então, esse ponto que eu chamei de ponto O, ou ponto zero, se você achar legal, tem aqui a sua coordenada horizontal, x0, e a sua coordenada vertical, y0. Aí eu coloquei um outro ponto, que eu chamei de ponto P, que tem a sua coordenada horizontal, x, e a sua coordenada vertical, y. Ah, professor, por que você não botou xp, yp? Pode colocar aí no seu. Você vai ver por que eu não coloquei. Mas você entendeu que a localização deles é coordenada com essas localizações aqui? Coordenada do ponto P, xy, coordenada do ponto O, ou ponto zero, x0, y0. Até aí tá tudo bem? Maravilha. Presta bem atenção numa coisa. Se eu, por um acaso, resolver ligar esses dois pontinhos aqui, ó, eu tenho essa linha que liga o ponto O ao ponto P. Presta bem atenção. Se você estivesse em cima desse ponto e eu falasse assim, ô fulano, dá um pulo ali no ponto P, o que você ia fazer? Mas ó, tem que ir o mais rápido possível, tá bom? O que você ia fazer? Você vinha para cima e para o lado? Ou você vinha para o lado para cima? Ou você vinha direto por essa linha vermelha? Direto pela linha vermelha, não é? Por quê? Porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta que liga esses pontos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, correto? Eu estou aqui, quero atravessar a rua. Bom, a rua está aqui na minha frente. Qual é a maneira mais rápida de eu atravessar a rua? Indo para lá, na diagonal, ou atravessando a rua aqui? É óbvio que é atravessando a rua aqui. Uma linha reta que liga esses dois pontos com a menor distância possível. Então eu vou chamar esse carinha de D. D de quê? D de distância. Esse D representa a distância entre os pontos O e o ponto P. Até aí, tá legal? Professor, eu já vi isso. Existe uma fórmula para a distância entre dois pontos, não existe? Existe, eu vou te mostrar que ela é a fórmula mais ridícula do universo de se aprender. Presta atenção. Se eu continuasse com essa coordenada aqui, ó, eu chegaria nesse ponto e encontraria a formação de um triângulo retângulo. Você conseguiu ver? Que bom. Se essa coordenada fosse 8 e essa coordenada fosse 10, qual seria esse tamanho que vai do 8 ao 10? Não é 2? Como é que a gente chega no 2? A gente pega o 10, que é o maior, e diminui desse cara, que é o menor. 10 menos 8, 2. Só que eu não tenho 10 e 8, isso foi só um exemplo. Então aqui eu quero que você entenda que é x menos x0. Deu para entender isso? Da mesma forma, com o mesmo raciocínio,
Se esse cara fosse 10 e esse cara fosse 8, esse pedacinho mediria 2. Então, quem é esse carinha? É y menos y0. Pessoal, até aqui está tudo bem? Você consegue ver que isso é um triângulo retângulo e em todo triângulo retângulo a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você conseguiu visualizar que essa já é a fórmula da distância entre dois pontos? Presta atenção. Hipotenusa, cateto, cateto. Agora olha para cá. Hipotenusa, cateto, cateto. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Caraca, mas eu decorei aquela parada toda, mas a fórmula não era bem assim, professor. Era assim. O que você deve estar confundindo é que a fórmula que você está se referindo é essa daqui, ó. É, que tinha uma raiz quadrada gigante. Eu sei que tem uma raiz quadrada gigante. Mas olha aqui uma coisa. Presta atenção nessa fórmula e presta atenção nessa. Se eu pegar esse quadrado e jogar para o lado de lá, ele não vai como uma raiz? Vai. Eu, enquanto aluno, sempre usei a fórmula com o quadrado do lado de cá. Sempre. Porque era menos uma coisa para eu decorar. Porque eu sabia que essa formulinha era um teorema de Pitágoras. Se eu sabia que era um teorema de Pitágoras, ele não tem raiz. Então eu usava assim. Você pode usar assim ou assim, tanto faz. Tá beleza? Essa foi a nossa primeira parte. E se você está estudando geometria analítica ou precisa de geometria analítica, não sai daí, que eu vou te mostrar uma parada que o nego acha muito difícil e é muito fácil. Tá bom? Fica mais um pouquinho aí, tá bom? Vem comigo.